Eu não condeno o torcedor que dá uma secadinha no próprio time numa rodada final, quando seu time já está com a vida resolvida, para ferrar um rival. Isso é comum, gente. Vamos falar disso daqui a pouquinho no vídeo, mais pro final do vídeo. Mas eu vou pedir agora para você deixar o like aí, taca o like, me ajuda para o YouTube espalhar mais aí o canal do Jorge Igor e se inscreva, ative o sininho das notificações também, tá bom? De novo a vida do São Paulo com essa história de jogos interligados, tropeçar para ferrar o Corinthians. Primeira grande lembrança que vem é 2004, o gol do Grafite contra o Juventus lá em São Caetano. Tinha torcedor querendo o Corinthians rebaixado, o São Paulo entregando o jogo, não aconteceu. Teve muito torcedor que ficou na bronca com o Grafite. Teve uma grande parte da torcida que ficou indiferente, mas muita gente não gostou. Se você pegar outros momentos da história, 2017 é o episódio mais recente, foi o clássico, quando o Rodrigo Caio faz lá a história do fair play. Muito torcedor são paulino não gostou, informações de bastidores davam conta de que teve bronca do Rogério Ceni no vestiário, né, contra o Rodrigo Caio, numa visão de que, poxa, para que fazer isso? Se fosse do outro lado eles não fariam, não haveria essa reciprocidade. Então, isso é o componente da rivalidade. Agora, pensando aqui com a cabeça do jogador profissional. O jogador profissional, a natureza do trabalho que ele executa é competir para vencer. É tentar sempre ser melhor do que o seu adversário. Então, são jogadores de altíssimo rendimento, são esportistas, são atletas. Ninguém vai entrar para perder e para entregar jogo. Jogador vagabundo tem. Como tem jornalista vagabundo que se vende, advogado, médico, em qualquer área você tem bons e maus profissionais. Na história do futebol, a gente já viu vários casos de entrega de jogo, manipulação de resultado, mala preta, árbitro envolvido em esquema para fabricar o resultado, envolvimento com aposta e tal. Isso a gente sabe que existe, mas é uma absoluta minoria dentro desse universo do futebol. De casos comprovados, nós podemos nos certificar de que isso aí é uma parcela mínima. A grande maioria está lá, cumprindo seus deveres, sendo remunerados, e nós estamos falando de atletas muito bem remunerados nesse caso, que são atletas de primeira divisão de futebol brasileiro, que têm imagens e reputações a zelar e não iriam se colocar numa condição como essa, manchar suas trajetórias entregando o jogo para uma última rodada de campeonato estadual. Então isso para mim, até provem o contrário, isso para mim está absolutamente fora de cogitação. Ninguém vai imaginar o São Paulo entrando para entregar o jogo. Agora, o São Paulo tem as suas preocupações. O São Paulo tem 3 jogadores pendurados. Não faz nenhum sentido colocá-los no jogo em que o São Paulo já está classificado. Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno. Nenhum sentido. Você tira os 3 e aí você já elimina a possibilidade de perdê-los para o primeiro jogo do mata-mata. Além disso, 2 já estão suspensos. Né? O Tietê e o Daniel Alves já não jogam por acúmulo de cartões amarelos. Então, muito provavelmente, já de partida, o São Paulo vai sem 5 titulares para o jogo. E aí tem a tal história. Você não vai entregar o jogo, mas pegando o contexto da rivalidade e a sua própria situação de elenco, de desgaste físico e tal, você vai olhar o seu lado. Você pode levar a campo uma formação menos forte, né? Um time de meninos, um time que não seja o titular, de uma qualidade inferior, e isso naturalmente aumentaria as chances do Guarani. Então você tem que ver, você tem 2 motivações para isso. Acho que a motivação do Diniz será puramente olhando para o seu umbigo. Ele tem um mata-mata pela frente, ele não tem por que perder 3 jogadores suspensos para o primeiro jogo, a vida dele está resolvida em termos de classificação, tem uma briga ali só para melhor colocação no geral, pensando em mando de campo lá na frente e tal, mas para a classificação o jogo não vale nada para o São Paulo. Então, naturalmente, o Diniz se permite, se achar que assim é necessário, rodar um pouco mais o elenco. E aí, problema do Corinthians. Se ele se colocou nessa situação, se ele chegou na última rodada dependendo dos outros, o Corinthians não tem que interferir na escalação do São Paulo. O São Paulo não tem que mandar a campo um time mais forte, não. Eu preciso mandar força máxima, porque senão vão falar que eu prejudiquei o Corinthians. Paciência, o Corinthians está nessa
por erros próprios. O São Paulo já conseguiu a vaga dele antecipadamente e quem consegue vaga antecipada pode se dar ao luxo de tirar um pouco o pé nas rodadas finais. Então, eu acho que é importante a gente entender, né, como é que toca a banda no futebol. Que não imaginem o Fernando Diniz colocando 11 cabos de vassoura em campo para deixar o Guarani enfiar 5 e ferrar o Corinthians. Os caras ali são profissionais. Agora, o comportamento do torcedor, a cabeça do torcedor, ela funciona diferente. E tem que funcionar mesmo, porque torcedor é paixão. E o que move o futebol é paixão. O torcedor que compra camisa, que compra ingresso, que assina TV por assinatura para ver o jogo, pay-per-view e tudo mais, ele faz isso porque ele é apaixonado. Porque é apaixonado pelo seu clube e porque detesta, esportivamente falando, os seus rivais. A rivalidade é legal. Um clássico Corinthians e Palmeiras dá a audiência que deu, porque o componente de rivalidade está presente, porque o corintiano quer detonar o palmeirense e vice-versa, esportivamente falando. Então eu jamais vou condenar, olha que coisa feia, torcer contra o próprio clube, onde já se viu. Gente, cada torcedor enxerga o futebol e a rivalidade de um jeito. Tem torcedor que é incapaz de se ver nessa situação, de se colocar nessa situação. Jamais eu vou torcer pro meu time perder o jogo. E tem torcedor que abre essa concessão. É óbvio que o cara do dia a dia não torce pro time dele perder para ninguém. Mas não é uma condição normal, é uma condição onde o time dele está classificado e pode ferrar outro, que ele detesta. Então qual é o mal nisso? Eu jamais vou criminalizar. Eu acho que o comportamento de torcedor que deve ser criminalizado é do cara que vai para a porta do clube, para quebrar portão, para derrubar, para bater em gente, para bater em segurança, em jornalista, em jogador, intimidar, quebrar vidro, quebrar carro. Esse é um comportamento deplorável. Perseguir o jogador como fizeram com o grafite depois do gol contra o Juventus em 2004, ameaça e tudo mais, isso não. Agora o cara ali, no fundo, dá uma gargalhada porque o rival tá eliminado e o time dele não precisava mesmo do jogo, perdeu e tá tudo certo, qual o problema? Eu me incomodo um pouco com uma galera muito politicamente correta e muito certinha que quer determinar cartilha para torcedor. Cada um encara a situação de um jeito. Torcendo pelo Guarani ou não, ou ficando indiferente quando a bola rolar amanhã, nesse domingo na Vila Belmiro, o certo é que se às 18 horas o Corinthians estiver eliminado do Campeonato Paulista, todo São Paulino e toda São Paulina vai gostar, vai abrir um sorriso, ou um sorriso largo, ou um sorriso de canto de boca, porque isso se chama rivalidade. E se a rivalidade se perder no futebol, tudo isso aqui que a gente está fazendo perde completamente o sentido. Um abraço, obrigado por ter ficado aqui até o fim do vídeo. Peço de novo para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu!